galera, estamos estudando 2 Samuel e hoje lemos capítulos de 8 a 11. Os capítulos começam falando como Davi teve grandes vitórias. E hoje eu queria comentar qual foi a atitude de Davi mediante a isso. Claro, Davi teve grandes vitórias e as pessoas começaram a achar Davi uma pessoa muito incrível. E para isso, davam ofertas para ele, dando ouro e outras coisas. Só que Davi, ele não se vangloriou. E essa é a atitude certa que a gente, como cristão, deve ter quando a gente tem as nossas vitórias. No capítulo 8, verso 11, fala assim: os quais também o rei Davi consagrou ao nosso Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. Davi pega tudo que é dado a ele, como se fosse uma honra a ele, e dá para a pessoa que realmente merece essa honra pelas vitórias, ao Senhor. Depois a história continua e Davi mostra sua bondade para algumas pessoas. Primeiro, ao filho de Jonatas, né? A gente sabe que Jonatas e Davi eram grandes amigos e Jonatas já está morto e aí que Davi está querendo achar algum filho para poder mostrar essa bondade para com ele. E aí ele encontra o filho que era coxo e promete para ele dar grandes riquezas, etc. Depois, Davi ele quer também mostrar sua bondade para com os filhos de Amon, porque Amon morreu e ele queria consolar os filhos de Amon. E agora a gente tem uma briguinha muito fútil. Por quê? Porque Davi, com sua sabedoria, ele quer ir lá, dar consolo para eles, ele não tem nada contra eles, vai lá querer dar consolo. Só que aí os filhos de Amon, na defensiva, fica, nossa, você tá querendo espionar a gente? E aí, os pobres mensageiros voltam, né, conta o que aconteceu. Os filhos de Amon, com medo da ira de Davi, por ter voltado os mensageiros no estado que voltaram, começaram a erguer um exército para poder lutar contra Davi. Gente, isso começou assim, com um mero engano, sabe? Falta de comunicação. Muito besta. Mas aí acontece uma guerra, simplesmente assim. Então Davi manda para lutar contra eles o exército de Joabe. E chegando lá, Joabe percebe que ele não está na melhor situação de todas. Tem pessoal para todo lado para lutar contra ele. E aí ele toma uma atitude que eu acho linda, que deveriam ser as nossas atitudes, mediante aos problemas impossíveis. Capítulo 10, verso 12, ele fala: Sê forte, pois pelejamos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. O que ele faz? Ele agradece pelo que ele já conquistou, ele agradece por tudo que ele tem lá, ele percebe que o povo dele já teve grandes bênçãos, que é um povo grande, e depois ele fala que o Senhor faça o que bem lhe parecer. No momento é momento de lutar? Sim. Deus já te deu muito? Sim. Eu mereço ter mais? Faça a Deus o que bem lhe parecer. Se eu for vencer, não sei. Faça a Deus o que bem lhe parecer. E por último, a gente tem uma história que não é para poder elogiar o povo de Deus, que é a história de Davi cometendo um adultério. Davi, ele vê essa mulher que é muito bonita e ela é Batseba. Então ele chama ela pra casa dele, lá eles dormem e a mulher fica grávida. Então Davi tem que dar um jeito de parecer que não é dele, né? Então ele chama o seu soldado, que era o esposo dela, e fala para ele poder ir para casa dele, sabendo que se fosse para casa dele, ele ia dormir com a esposa dele e assim o filho poderia ser do soldado, que era realmente o esposo dela, né? Acontece que o soldado, ele era uma pessoa muito, mas muito íntegra. Por quê? Porque o exército dele estava dormindo do lado de fora, sofrendo pra caramba, e ele fala, é injusto eu ir para minha casa, viver das boas coisas com a minha esposa, enquanto o meu exército está aqui sofrendo. Então, durante esses dias, Davi tenta levar ele para casa, né, para poder dormir com a esposa dele, e ele não vai. O que resta, qual que é a próxima atitude dele, é revelar tudo. Não. Ele vai lá e mata o cara e pega a esposa dele como esposa, e aí ela estava grávida, né, o filho fica sendo dele mesmo. Apesar de não parecer errado, se você não sabe as tretas que aconteceram, sabe? Pro povo de Deus, eles não sabiam as tretas que tinham acontecido, então assim, não parecia ser errado.
o capítulo termina com: porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. E a gente percebe que isso foi um dos grandes pecados que a gente lembra de Davi até hoje, né? Foi muito mal para ele isso. Acabou a nossa parte de hoje. Então, até semana que vem, gente. A gente se vê. Tchau. E aí? Já leu a Bíblia hoje?